É isso aí. Então, deixa eu compartilhar com vocês um pouquinho desse... eu não vou pegar aqui mais ou menos o capítulo 5, algumas coisas que eu gostaria de falar para vocês, para a gente fazer um resumo bem rápido aí sobre esse conteúdo. Eu quero que você abra a tua Bíblia, eu quero ler de maneira normal, em 2 Timóteo, eu quero depois ler na versão amplificada, mas 2 Timóteo, abra a tua Bíblia, capítulo 1, verso 7, uma passagem super conhecida. A Bíblia de papel, alguém já falou aí, hein? Então, 2 Timóteo, capítulo 1, verso número 7, está escrito que Deus não nos tem dado, da parte de Deus, Ele não nos dá espírito de covardia. Olha só, em algumas versões está medo, espírito de medo. Ok? Ele está dizendo assim, não tem nos dado, Ele não nos dá, mas Ele nos dá espírito de poder, de amor e de moderação. Eu peguei aqui na versão amplificada para a gente poder comentar um pouquinho, mas esse é um verso importante, né? Eu vou falar um pouquinho hoje sobre isso aí, ó, o controle do medo sobre a nossa mente. E muitas vezes isso aí é um controle até velado da nossa parte. A gente não consegue identificar que nós estamos debaixo de um processo acontecendo que está me paralisando. E eu não consigo identificar, ok? Então, 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos tem dado espírito de timidez. Gostei disso aí. Que os tímidos digam aleluia. Agora não tem tímido, né? Não vou mesmo, pastor, falar que eu sou tímido. Então, espírito de timidez. Então, acrescenta ali algumas palavras aí como sinônimo. Espírito de covardia, de medo. Mas Ele tem nos dado, gente, espírito de quê? De poder, que nós vimos ali, de amor e de uma mente equilibrada. Veja que legal, disciplina e autocontrole, tudo isso vem dele, ok? Então esse assunto que eu queria trazer, como eu falei ali, é mais ou menos isso que eu quero conversar com você, voltando aqui, o controle sobre a mente, tem a ver com o que eu venho falando domingo, pela manhã. E nós identificarmos as coisas que estão acontecendo exatamente agora, dentro de mim e de você, e eu vou compartilhar algumas coisas. Não existe, gente, eu quero dizer isso, coisa mais demoníaca e capaz de prender mesmo, cegar as mentes, atormentar, controla a vida da pessoa sem ela perceber, como a atuação do medo na vida do homem. Obviamente isso começou lá no início, quando o homem perdeu a identidade de Deus, ele acabou se vendendo ao inferno, e essa atmosfera desse mundo mudou pela ação satânica. Existe uma atmosfera espiritual, gente, que é uma atmosfera, do ponto de vista do inferno, ela é opressora sobre a vida das pessoas. Ok? E como a gente convive com tantas coisas sobre a face da terra, por longos milênios aí, né? Nessa jornada, a gente tende a acreditar que essas coisas são normais. Nós temos que tomar cuidado. Quando a gente dá uma declaração, uma definição de normalidade. O que é normalidade? Por exemplo, viver uma jornada sempre de fracasso, o tempo todo. Em vez de você subir, você desce. Enfrentar lutas, nós vamos enfrentando. Viver uma jornada sempre oprimido pelas trevas de uma forma ou de outra, a pessoa está sempre doente. Vocês estão entendendo a declaração que eu estou dando? Porque o inferno, ele vem sobre a nossa vida com vários tipos de ataques. Então tem vários exemplos que eu poderia dar, mas você vê uma jornada dessa maneira, é por causa da marca das trevas, da influência dele. E a influência das trevas sobre a vida do homem para que ele faça algo, para que ele tome uma decisão e faça escolha, aí está o segredo, ele vai controlando. E daqui a pouco tantas coisas acontecem de ruim que a gente fala assim, mas é assim mesmo, o mundo é assim mesmo, a vida é assim mesmo. Como é que eu vou dar uma declaração se a vida é assim mesmo? Gente, a força da libertação está em conhecer Jesus, o Rei da Glória. Conhecer a obra da cruz e aonde nós estamos inseridos.
É esse lugar que nós temos que trazer em alta no nosso coração, é esse lugar que nós precisamos ter revelação de Deus ao ponto de empurrar aquilo que a maior parte das pessoas consideram normal. Nós estamos do lado do reino de Deus, nós estamos no reino de Deus não há falta de nada. Mas tudo isso que eu estou conversando com você precisa ser recebido por fé, é um conteúdo de acreditar no que Deus escreveu, não naquilo que eu estou sentindo e na adversidade que está na minha frente. Porque tudo isso vai trazendo marcas e vai direcionando, né, as pessoas a viverem, não, mas está acontecendo isso, então eu fiz isso, aquilo outro e tal, e o inferno acaba liderando, e a maior parte, veladamente, por um espírito que está por trás disso, cerceando a pessoa, ela tem medo em alguma área da sua vida. Vocês estão entendendo, né? Então, a título só de curiosidade, se você for dar uma pesquisada, você vai ver isso. Ó, existem mais de 60 referências na Bíblia mostrando Deus falando com os homens exatamente assim. Não tenha medo. Só que ele começa, a maior parte, sempre começando. Incrível. Vou te mostrar aqui, pelo menos 2 versos no Velho Testamento e um no Novo Testamento sobre esse conteúdo. 2 no Novo Testamento. Isaías 41, verso 10. Está escrito assim, por isso não tema, pois eu estou com você. Então, mas que Deus sabe que o ambiente que nós vivemos, ele é propenso a sermos presos por algum espírito de medo, em alguma área. Porque é onde as trevas trabalham. Nós não somos desse mundo. É bom a gente entender isso, gente. Mas nós temos que viver aqui nesse mundo aqui. Então, se nós temos que viver nesse mundo, nós temos que entender no nosso espírito a importância de viver com base no reino. Com base naquilo que já foi liberado como herança para mim e para você e promessas do reino. Porque senão a gente não avança. Senão nós vamos ficar debaixo de uma limitação. Por isso não tema, Deus disse assim, eu estou com você. Pastor Hélio, mas eu não estou sentindo isso. Pelo contrário, eu estou sentindo o cangote do demo falando comigo. Aquele ventozinho quente ali, aquela baba do alien. Eu, hein? Mas é isso que muitas vezes a gente sente na prática. E sem perceber, nós damos mais crédito ao que sentimos do que aquilo que acreditamos. Sabia? Isso é muito rápido no dia a dia de várias situações que nós enfrentamos. Então eu estou com você. Mais uma vez Deus repete, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Você tem que abraçar. Você só abraça isso crendo. É por isso que toda a obra da cruz e tudo que Deus fez por nós, quem creu na nossa pregação, disse Isaías, a quem foi revelado o braço do Senhor? Não tem como, gente. Não tem outra maneira. É covardia olhar para fora do ponto de vista natural e tentar captar se está sentindo alguma coisa. Isso é covardia. Se nós olharmos dessa maneira, esse não é o sistema de nós caminharmos e avançarmos com Deus. Ele já está dizendo isso. Para começar, olha só que coisa interessante. O projeto de Deus, o meu povo, eu já tenho uma terra preparada para eles. Tudo preparado. Ele tira miraculosamente o povo de uma prisão de 430 anos no Egito e depois miraculosamente faz eles andarem pelo deserto para entrar numa terra que já havia sido prometida. Mas nós sabemos quando eles chegaram lá e olharam que tinham povos em maior número do que eles ficaram apavorados, essa é a palavra. Então você vê, Deus ele sempre vai levar a mim e a você numa jornada para nós avançarmos, porque nós vamos ter que vencer a força do medo. Nós vamos ter que vencer tudo que restringe de nós avançarmos, seja sentimento, seja qualquer coisa. Não, mas do lado de fora, pastor, não está dizendo nada que vai dar certo, mas o que está acontecendo é isso e aquilo outro. Nós não vamos caminhar com Deus até o final, na proposta que Ele tem para você e para mim, se nós andarmos assim. Vocês podem estar certos disso.
Ok? Então, nós vamos ter que abraçar totalmente o que Deus tem a dizer sobre quem Ele é. Nós já estamos lendo um baita de um verso. Ó. Não tenha medo, Alinho, eu quero te falar, eu sou contigo. Olha aí, beleza? Não tenha medo, eu sou o teu Deus, eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar com a minha destra vitoriosa, eu te seguro e vamos nessa. Essa é a jornada. Olha o verso 13. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que te seguro pela mão direita e te digo, não tema, eu te ajudarei. Mais de 60 referências. Alguém lembra da Lucas capítulo 8, verso 50, quando Jairo, chefe da sinagoga, chega para Jesus e pede para ele ir à casa dele, na certeza, porque ele disse, olha, minha filha está muito doente, mas vai lá, Jesus, você vai impor as mãos sobre ela e ela vai viver, ela vai ser curada. É o que está escrito. E está escrito no outro verso, Jesus foi com ele, com base na fé dele, na declaração dele. No meio do caminho, chegam para ele e falam, ó, não incomoda mais o mestre, não que a tua filha já morreu. Aí Jesus, rapidinho, ele manda essa palavra na frente de Jairo. Ele precisava mandar essa, e ele mandou assim, ó, não tenha medo, então somente creia e ela será curada. A gente vê aqui nitidamente, gente, que a tua crença em alta prevalece sobre a força do medo. Pode anotar isso. Mas se a crença não tiver em alta, não funciona. É um confronto de força, gente. Ok? A fé é uma força que te faz avançar. Mas o medo é a força que te paralisa. Ou que te faz até recuar. Esse é o conteúdo do qual, gente, eu quero falar, olhem bem para mim, nós vamos viver isso até o final dos nossos dias. Não tem moleza. Caminhar com Deus não é uma questão de concordar com tudo que está acontecendo, não, está tão tranquilo, Deus está me levando de uma maneira tão tranquila, e aquilo outro e tal. Isso não existe, gente. Essa caminhada, ela é uma caminhada de avanço sobre as adversidades até o final. Paulo, uma porta me abriu no Senhor, mas há muitos adversários, é assim mesmo. Não me pergunte, mas é dessa maneira. E Deus, hoje eu estava lendo isso, é bem interessante, quando Deus ele dá a promessa do povo entrar na terra que ele havia estabelecido, ele diz assim, ó, eu vou pegar os inimigos, eu não vou acabar com eles de uma vez só não, eu vou eliminando aos poucos, para que vocês possam crescer aos poucos. O que ele quis dizer? Até o final, temos inimigos, e nós vamos crescendo. Nós vamos vencendo e nós vamos crescendo. Nós vamos avançando. Vocês estão entendendo? Então assim, eu queria um 2025 sem problemas, pastor. Rapaz, vem à frente, vamos fazer oração logo. Já, por favor, bota os carros do táxi do além aí fora e que não tem jeito. Ainda não, mas 2025 vai ser aquele ano. Sim, aquele ano de muitas realizações, né? Deus está trabalhando na nossa vida. Muitas coisas programadas do céu, porque você vem crendo, já vão chegar, mas prepare-se para continuar enfrentando inimigo. Isso tem que ser claro, gente. Senão a gente fica aquela ilusão de que 2025, Pastor, Deus acabou de me dar uma vitória, já surgiu uma outra situação. É assim mesmo. Fala para o teu irmão, é assim mesmo. Só não chora. Não precisa chorar. Pastor Elton, o senhor não está me animando com esse livro, não vou comprar não. Eu estou te dando um segredo. E o segredo não tem nada a ver comigo, é o que está escrito na palavra. Quando Deus chega assim, eu estou contigo, o que é que eu faço? Aleluia, glória a Deus, eu faço isso porque eu estou sentindo? Não, na maior parte você não sente. Na maior parte você faz isso porque você crê, Deus falou comigo, Ele está comigo, então Ele vai destronar esses inimigos aí. Foi o que Davi fez no Salmo 27. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Isso é declaração de fé. E se um exército se acampar contra mim, ainda assim terei confiança, disse ele. Meu Deus, gente.
Então, esse é o conteúdo. Nós enfrentamos batalhas em cima de batalha, gente. É por isso que dá para entender no livro de Apocalipse. Agora eu estou lendo mais, então eu agora começo a perceber coisas. Quando fala lá em Apocalipse capítulo 7, daqueles que vieram da grande tribulação e tal, todos vestidos de branco, servindo a Deus, uma alegria, muito legal lá, no início do capítulo 7. E no finalzinho lá tem uma declaração de que Deus enxugará deles todas as lágrimas. Mas como assim enxugar as lágrimas? Porque viver nesse mundo tem confronto. Vocês estão entendendo? Não estou falando de um sentimento, gente, porque agora o lance todo é você sentir, eu também, uma opção de coisa, mas você por dentro se levantar, eu não desisto. A verdade está escrita, ela vai prevalecer. Você não está sentindo um bagaço? Eu posso estar sentindo um bagaço, mas não sou e eu vou continuar. Aqui está a diferença. Um dia de cada vez. Certo? E Jesus rapidinho falou, não, eu tenho que cortar isso aí nele. Primeira coisa que ele fala, não tenha medo. Não deixe ele te dominar agora. Porque você veio crendo comigo até agora. Continua crendo que eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Isso aí são várias coisas da nossa vida. Eu estou com uma situação ruim, pode até piorar. E aí? Mas Jesus continua dizendo, não tenha medo. Bora. Bora que eu estou com você. Continua crendo e a gente vai chegar lá. Olha aí, ó. Apocalipse capítulo 1, verso 17. João, tendo a visão do Cristo glorificado na frente dele, caía aos seus pés como morto. Então ele colocou na sua mão direita sobre a minha vida, né? Colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, João, eu sou o primeiro e o último. Em várias passagens, depois você pode pegar, no livro de Daniel também, outras passagens, o próprio livro de Isaías tem várias passagens. Então a gente vê isso, gente, de Gênesis a Apocalipse, Deus ao lidar com o homem, em muitas situações, ele aborda sempre essa disposição fácil e natural do homem em ter medo por situações que acontecem. Não é errado bater na tua porta. Gente, o que é complicado, é isso que a gente vai falar um pouquinho, é você não deixar ele te controlar. O inferno, ele quer controlar a nossa vida. E a força dele é gerar medo, insegurança. É por isso que o reino de Deus é baseado numa coisa chamada certeza. Fé é certeza, não é insegurança. Fé é certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem ainda, porque nós cremos, está escrito. Quantos creem que Jesus vai voltar? Isso é certeza, cara. É a tua segurança. E tantas outras coisas que Deus estabeleceu. Quem Ele é, por exemplo. A assistência dEle sobre a tua vida. A minha identidade com Ele. A minha relação com Deus. Eu não sou um largado, eu não sou desprovido. Eu não estou aí, né, tentando chegar em algum lugar. Eu sempre declaro isso, que são coisas importantes. Por mais que as ondas possam estar assim, você olha para lá e para cá e tal. Mas, Ele está conosco. O próprio Isaías 43, recentemente, eu falei sobre isso, né, uma palavra, sobre o conteúdo. Se você passar pelas águas, Ele vai estar conosco. Se passar pelo fogo, você não vai queimar. Mas tem que ter uma disposição mental, gente, própria, voltada para a verdade. A verdade é absoluta. Deus está sentado num trono. E Ele tem o controle. Jesus falou, eles não são desse mundo, eu não sou desse mundo, mas eu estou nesse mundo. Então, para operar nesse mundo, não sendo desse mundo, uma vez que eu sou nova criatura, eu tenho que entender isso aí, como lidar com isso, de maneira própria. Ok? Então, a origem de todo e qualquer medo sempre foi e será uma ação diabólica sobre a vida do homem. Porque é a única força que ele tem de paralisar a vida do homem. Das declarações, dos rótulos que ele quer lançar sobre a vida do ser humano, de fracasso, derrota, miséria, doente. Você é um doente, nunca vai ser nada, e tantas coisas e tal. A vida não vai progredir.
Não vai sair dessa situação. Gente, a gente ouve isso direto o tempo todo. Só que quem não conhece a verdade não sabe como lidar com isso e fica debaixo dessa opressão. Vocês estão entendendo, não estão? Então não é uma questão só natural, é uma fundamentação primeiro espiritual. Porque nós estamos no mundo do espírito. Da mesma forma que muitas vezes é levantada uma presença de Deus maravilhosa, é levantado a alegria do Senhor como força, e você percebe isso, muitas vezes passamos situações onde o medo tenta bater e chega forte. É uma fundamentação do mundo do espírito. Nós sabemos das listas intermináveis das fobias que hoje existem, só aumentam, gente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, eu poderia dizer, eu coloquei isso no livro, sobre esse conteúdo, muito mais que um sentimento, o medo, ele tem isso aí, ó. Ele é um espírito, ele atormenta a vida da pessoa, gerado por um pensamento de incapacidade, capacidade de cuidar, de proteger, de guardar, conquistar, vencer, de seguir adiante, seja lá o que for. Outra coisa, ele rouba demais os sonhos, cara. Os sonhos que Deus põe no nosso coração como promessa. Nós temos que manter isso tudo vivo. Entende isso? O homem, ele simplesmente, naturalmente, ele fica preso em todo esse tipo de incapacidade. E do jeito hoje, sabe por que as coisas pioram muito? Além, obviamente, pelo momento que a gente está vivendo, é porque hoje as notícias chegam muito rápido. E você recebe uma notícia, eu também, do mundo inteiro, das tragédias do mundo inteiro. Antigamente não tinha muito isso, né? Você falar com uma pessoa, ia por orelhão. Quantas filhas você tem? Só 2? Então, beleza, 2 e tal, fala. Hoje as coisas ficaram na nossa frente. E muitas vezes eu quero comentar sobre isso, tomar o cuidado de não estar só assistindo muitas imaginações, porque a imagem te mostra algo. E você pode ficar preso a essa imagem temerosa, e ela cercia o teu crescimento, ou a tua esperança, a expectativa de que Deus vai agir contigo, porque você crê, não é o mundo que crê, é você. Caiu 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Está de brincadeira, pastor. Olha o incrédulo aí. Não olha para o lado, não. Porque a Bíblia diz, caiu 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você que crê na proteção, está debaixo da voz dele, vai ser protegido. Mas eu sou melhor que os outros? Não, mas é uma questão de crença. Por que você está aqui nessa noite? Porque você crê em Deus, eu também. Nós estamos conversando as coisas do reino, ok? É assim que vai, nós vamos até o final dessa maneira, gente. O homem tem isso, essa incapacidade da solução de uma forma ou de outra. Ele se mete a fazer muitas coisas para dar solução quando ele não tem capacidade e abre mais portas do engano ainda. E começa a entrar num veio de ilegalidades tremendas, cara. Então, se o medo controla, o homem se torna o quê? Isso é importante você guardar. Ele acaba sendo escravo das suas decisões sem saber. Tomar decisão com base no medo, na força do medo, de segurar. Eu estava conversando com um casal recentemente que percebeu no coração que precisava mudar, por exemplo. E Deus começou a colocar, eles começaram a orar e sentir firmeza em um determinado lugar. Mas aí é uma questão mesmo deles ali. Só que você vê como é que são as coisas, né? Eles começaram a perceber que eles precisavam dar um passo de fé. E é assim mesmo, que quando Deus chama Abraão, ele não chega lá com uma carruagem e vários suprimentos de tudo. Está tudo pronto, está vendo? Olha bem, olha bem, está tudo aí. Ah, que segurança, sou de Jesus e já deixo. Abraão não viu nada disso. Abraão, ele teve que obedecer uma ordem que ele não via. E Deus vai te pedir demais uma ordem que você não vê.
que não tem nenhuma base de segurança. Nenhuma. Mas mostra a conta. Então, dando exemplo desse casal, fez uma mudança de tudo isso, na expectativa e na certeza de que Deus iria abrir portas nesse próximo lugar. Eu falei, cara, está firme no teu coração? Está no teu coração? É, pastor, mas a mente eu tenho que lutar contra ela. É isso mesmo. É assim que funciona. Não tem como, gente. Andar com Deus é dessa maneira. Andar com Deus é dessa maneira. É doideira do ponto de vista natural. É sério, é dessa maneira. Não tem como. Essa é a forma de Deus trabalhar. Então, eu quero falar para vocês que o medo, ele ganha espaço. Tem duas coisas que não dá tempo de eu compartilhar, mas eu quero compartilhar essa primeira. Ele ganha espaço. Então, eu estou falando ali, temos que tomar cuidado para ele não nos controlar. Ok? Bate na tua porta, bate na minha. Mas eu tenho que identificar e falar alto lá. Olha só, se eu vou dizer alto lá para que ele não me controle nas minhas decisões, né, obviamente em escolhas, eu tenho que levantar a verdade e tenho que me posicionar com a verdade. Vocês entendem isso? Essa é a baita resistência. Quando em Tiago 4,7 diz lá, então, olha, Elinho, se submeta a Deus, resista ao diabo e ele fugirá. Ó, já mandou resistir. Agora, interessante que não tem como eu resistir se eu não me submeto à palavra. Então, uma vez que eu levanto a palavra e com ela eu me posiciono com ela, já está na resistência, o diabo vai ter que fugir. Você só vence o controle do medo se você se posicionar com a verdade. Não tem jeito. Por isso que é muito bom, esse assunto é longo, tem a ver com aquilo que a gente ensina na Escola Atos, se você não fez também, sobre a nossa identidade, quem nós somos, em quem nós estamos inseridos, aonde estamos. Essa relação é muito grande, gente. Eu não sou um perdido, eu não estou tentando aí nada. Nós vivemos debaixo de um propósito de Deus, de uma direção que Ele tem para mim e para você. E nós descobrimos que nós caminhamos com Ele, porque Ele fala, Ele mostra, eu sei porque sei que é para cá. Mas não tem nenhum sinal natural e nunca terá. É sempre um coração. Domingo eu estava falando sobre isso, a importância de trabalhar com a sensibilidade, o reconhecimento está aqui dentro, porque Deus direciona a gente é por aqui. Ele não dá um cartão postal, Ele não mostra um outdoor para mim. Mas as coisas vão sendo criadas aqui dentro, vai crescendo, eu vou identificando. E aí eu tenho que ter a ousadia de me posicionar com aquilo que está dentro de mim. Dá um amém aí, vai. Pastor Hélio, é contra a multidão, é contra a maré, é assim mesmo. Por isso que nós temos que crescer na força daquilo que nós cremos. Isso é outro aspecto para a gente fortalecer isso, quanto a gente busca, que vai sendo fortalecido no nosso coração. É a minha identidade da verdade e a minha relação com Ele que me faz avançar e me posicionar contra a enfermidade, contra qualquer coisa. Tem que lutar mesmo, é combatente mesmo. A igreja não pode ficar apática, cara, ela não pode ficar assim, cruzando os braços e deixar o rolo compressor chegar. O rolo compressor está sobre o mundo, mas vai bater sobre a minha porta e vai dizer para mim ali, eu vou passar sobre você, mas não vai mesmo, porque vai ser estabelecido o propósito de Deus na minha vida e na sua. Mas você tem que se levantar, mas como é que você levanta, pastor? Eu não estou conseguindo. É por isso que tem que se fortalecer. Em espírito, gente, no espírito. Em verdades espirituais, você só tem ela, só quero te falar, hein? Só tem ela. O mundo está piorando de tal maneira e vai continuar, e você só tem, tão somente, graças a Deus, Ele, o Todo-Poderoso. E a sua palavra, e Ele honra a sua palavra quando a gente se posiciona com ela. Tem que se posicionar, tem que ir até o final. Não tem jeito. Daniel foi até o final. É mesmo? Vou morrer? Então é hoje que eu vou morrer, porque eu vou continuar servindo ao meu Deus. Foi para a cova. E você já conhece a história. E Deus honrou. Deus honra a sua palavra quando você se posiciona com ela. É por isso que Ele te empurra para você avançar. E eu avanço porque eu me posiciono. Então eu já estou na resistência das trevas, a treva vai cair, o inferno cai.
sempre cai. Vou repetir, sempre cai. Mas não adianta. Se eu fico negociando e sentindo medo, e pensando muito, e o medo, e a insegurança, e sentindo muito, já era, já está te empurrando, você não está sabendo. Já, mais cedo ou mais tarde, escuta isso, eu vou tomar uma decisão temerosa. Pastor Hélio, fala mais. Acontece comigo, contigo, gente. Qual é o meu posicionamento? Qual é a base que eu estou me posicionando diante de uma situação que eu estou enfrentando? Se você está enfrentando um dia difícil, falo com você da internet, você tem que ir à palavra, deixar o Espírito Santo te mostrar isso que você está enfrentando aqui e o posicionamento que ele está te mostrando para você ter. Isso. Vocês estão entendendo? Se eu não fizer isso, a gente não avança. A gente não avança. O meu avançar está na minha posição de verdade. E fica com ela, se posicionou, e fica. Não tem moleza para mim e para você do ponto de vista do que Deus vai nos pedir. Pode escrever aí, não tem moleza. Não é a moleza natural. Não é a moleza, não, estou olhando. Estou olhando, fiz as contas, o raciocínio. Vai dar tudo certo. Obrigado, Jesus. Isso não é uma maneira de andar com Ele. Não funciona assim. Você pode estar certo, essa igreja do fim, Jesus está só puxando o tapetezinho da segurança. Aquele tapete, você gosta de voar nele. E agora? Pastor, mas olha, ele já está tirando, que o tapete agora já está só 40 por 50. Mas ainda estou agarrado. Mas vai tirar o resto. E agora? E agora, pastor Hélio? Dá glória a Deus, abraça ele, se posiciona com o que ele te pede. Deus jamais te deixará na mão, gente. Jamais te deixará. Você tem que ousar crer. E não é só isso, se posiciona. Ele está chamando a igreja para fazer isso há muito tempo, hein? Bom, vamos embora. Primeira, como é que o medo ganha espaço? Ele quer controlar. Como é que ele ganha espaço? Basicamente de duas maneiras, eu vou falar só a primeira, desconhecendo a sua maneira de agir na forma de pensar. Eu venho falando isso na nossa série de mensagens, não dê lugar ao diabo, e é na nossa mente, o espaço. Existe uma forma de pensar, porque eu vivo situações e aquela conclusão é mais do que lógica, ela não está é isso aí. A gente declara assim, é isso aí, é uma conclusão lógica de momentos e sentimentos que se reúnem. Ele quer formar esse teu pensamento, ele quer garantir essa forma de pensar em você e em mim, porque ele vai neutralizar o poder de Deus. Eu vou repetir isso, ele vai neutralizar o poder de Deus, porque eu não estou mais considerando ele. Você entende, gente? Só tem espaço, é assim, só tem espaço para um, né? Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Se ele então garante a forma de pensar errada, temerosa, através de várias imaginações, já perdeu a força do pensamento de Deus, que é liberdade, como o pastor falou muito bem. É por isso que Jesus falou, eu vim trazer libertação aos cativos. Porque a forma de pensar que é Deus liberta. Liberta dessa tragédia meramente humana de raciocínio, de situações que o inferno é assim, vai ter que viver dessa maneira, tua vida está quebrada, aquilo outro e tal, e você pensa que vai melhorar e que vai acontecer alguma coisa na tua vida. Essas são as formas de pensar das trevas. Ô, fora! Eu quero saber o que Deus tem a dizer. Nesse momento difícil, ou qualquer momento da nossa vida, veja o que Deus tem a dizer. Vá à presença dEle, a palavra. Essas rotinas não podem faltar na nossa vida, gente. Que são rotinas que nos edificam, que no momento difícil você tem uma visão de Deus, você tem uma palavra dada.
E muitas vezes é uma frase que ele te fala, que ele te fortalece. Quebra logo a forma de pensar. Então, todo o poder do controle, do medo, está baseado em implantar sementes de engano, cara, na nossa mente. Para começar, vai te dizer aquilo que você não é. Então vai dar lá uma porção de rótulos definindo o que nós não somos, do ponto de vista do céu, né? Do ponto de vista do céu, essa é a minha identidade, eu não abro mão. Eu não abro mão porque eu sinto, porque é verdade. Sabe, cada vez mais você vai aprendendo a caminhar com Deus, você vai entendendo que você tem que dar crédito ao que está escrito, se está sentindo ou não. E agora? Mas está escrito. Então está escrito, é seu. É o céu e o céu garante. Jesus falou para Satanás, está escrito, porque o que ele sentia era muita fome para comer, transformar as pedras em pães. Olha aí, Jesus, vou te dar todos esses reinos do mundo, hein? Meu Deus, você vai sentar nesse trono aí, você que manda. Fala para mim se do ponto de vista humano a tentação não estava ali. Mas Jesus disse, está escrito. É simples, né? Então veja, controle está baseado em plantar sementes do engano nas mentes, fazer com que venhamos a agir segundo elas. As sementes de engano. Quando você enfrenta uma situação e você ouve que você já era, cara, é do inferno, você não já era não. É do inferno, eu tenho que traduzir rápido. Antigamente era fax, hoje é o quê? Meio rápido. Qual é o mais rápido hoje? Nem sei, mas toma aí, ó. Ele já te manda uma. Não é porque você está enfrentando e fazendo um combate de uma enfermidade, você não é doente. Pelas suas pisaduras você foi sarado. Então ele vai ter que rasgar a palavra dele, que é ele mesmo. Cadê o posicionamento de até o final? Pastor, mas eu vou morrer. É o que você está pensando, está deixando o inferno colocar. Você não vai morrer, está escrito. Outra, o Espírito Santo tem que estar te assistindo sempre com a palavra, ele está sempre falando algo para você e para mim. Assim a gente vai continuar. Vamos embora. Você é cidadão do céu, cara. Pior que pode acontecer, o melhor que pode acontecer é morrer e ir logo para casa. Não, pastor, eu quero ficar aqui até os meus 120 anos. Fica você sozinho, eu vou mais cedo. Vocês entendem isso, gente? O inferno é tão derrotado na nossa vida que ele já perdeu você. Você é um ser espiritual eterno, para a presença dele para a eternidade. O que ele pode te perturbar? Deixa ele perturbar. Mas você é mais do que vencedor. Você viu? Você começa a refletir, na verdade, começa a declarar, o Espírito Santo começa a te mostrar. Isso vai revelando, vai iluminando o teu espírito, você fica fortalecido. Por isso nós somos mais do que vencedores. Era perseguição, angústia, fome, nudez. Paulo foi falando várias coisas, em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Ou nós estamos vivendo para esse mundo natural e preocupado e tentando segurar tudo na nossa vida para poder conseguir sobreviver nesse mundo. Não funciona, não dá certo. Quando eu falo de sementes de engano, são sentenças, frases que o inferno lança sobre a minha vida que contradizem a verdade. Porque eu passei por uma situação difícil, você é um fracassado? Não. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Então tem que tomar cuidado com aquilo que você está ouvindo, daquilo que você está enfrentando. Tome cuidado. Rapidinho tudo isso vem na mente. O pior, a gente fica pensando aí e começa a controlar. Então,
Se uma imaginação temerosa ganhar um ponto de apoio, mais cedo ou mais tarde ela se levantará para impedir, para bloquear a ação da verdade da palavra no momento que nós precisarmos. Só tem uma coisa que o inferno faz na vida do ser humano, é entrar na mente dele e dizer tudo para ele. Mas nós estamos do lado da verdade. Nós temos que aprender a fazer o bom combate. O bom combate da fé é um combate de pensamento, gente. Esse é o bom combate da fé. O confronto da guerra espiritual é um confronto de pensamentos. Até o final vai ser isso. O quanto eu estou renovado na minha mente, fortalecido com a unção da presença de Deus e a palavra, na minha forma de pensar, é isso que vai te dar vitória. Eu não vou ganhar a vitória, eu não vou ter vitória porque eu estou bem treinado da mente do ponto de vista intelecto. Não, é do ponto de vista do Espírito. Quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo fala sobre combate em Efésios capítulo 6, está falando de um treinamento muito legal. Estarmos encharcados da verdade com o Espírito certo, cheio da presença dEle. Só assim a gente vence. Está dando para entender, gente? Então tem muitas pessoas na igreja que já não conseguem nem mais se posicionar com a fé porque o espaço foi tomado pela imaginação temerária. É impressionante, mas é verdade. Então, só quero te falar uma coisa. Alguma coisa chegou para te dizer, e isso gera insegurança, medo, o que mais? Você fica todo estranho, te põe para baixo, tem aquela tendência de te botar deprimido. Saiba, é das trevas. Você e eu, nós temos que lutar. Não deixa isso crescer. Não vai para a cama pensando. Nem acorde pensando. Não dê nem mais uma hora. Se ficar uma semana, já está liquidado. Estou falando. Quando a pessoa está debaixo de forças demoníaca e perturbadora, de preocupações, ansiedade, como vai ser a família, e aquilo outro, e essa situação vai ser resolvida, meu Deus, Jesus, é tanta coisa, eu não sei nem o que falar, e tal, e você fica nesse e pensando cada vez mais, cara, você vai para o buraco. Daqui a pouco a força de estar deprimido, começa a dominar, porque ele já botou para dentro o que ele quer. Já tem um certo controle. Quem está entendendo aí? Vocês estão me olhando com um zoião desse tamanho. Mas esse é o confronto que a gente tem até o final. Quem falou que não vai dar? Quem? As trevas. Jesus está comigo. Olha, essa semana aí, você vai, você tem isso para pagar, aquilo. A gente vai entendendo, gente, coisas que Deus, ele é tão fiel, Ele é tão maravilhoso, Ele te sustenta das maneiras mais doidas, para não te faltar nada. E a gente ainda cai na cilada e fica preocupado, meu Deus, semana passada tem aquele boleto. Aquela semana, agora tem que pagar essa semana. Vou mandar lá para o pastor Rodrigo, ele paga lá. Ainda estamos nessa, pensando como é que a gente vai pagar boleto. Nós temos que crescer. Fala para o teu irmão, vamos embora crescer. Porque o tempo que nós estamos vivendo vai exigir mais isso, gente. É óbvio que tem princípios. Pastor, eu quero lá sacar. Vou sacar. Mas peraí, você tem depositado? Não. Esse detalhe eu não sabia. Como esse detalhe? É toda a diferença para você sacar, tem que o quê? Estou entendendo. Então, garanto o depósito, quando você precisar, você vai ter. Gente, é miraculoso nós estarmos vivos. Tudo pode falhar. Um tijolo pode cair. Uma bala. Por que você está vivo? Vai, fala aí.
Outro dia eu estava conversando com um dentista sobre isso. E eu gosto de pensar muitas vezes que isso me fortalece, é tão simples. Mas como é que pode, né? Você tem um impulso eletromagnético que bate aí no teu coração e você não está ligado na tomada. Isso não é sobrenatural não, né? Se falhar, já era, hein? Tem alguém que sustenta todas as coisas. Mas eu não consigo ver. Jesus falou para Tomé, bem-aventurados que não viram, mas creram. Então você é um bem-aventurado, fala para o teu irmão. Pastor, já estou preocupado com 2025. Já está dando declaração errada. 2025, como foi 2024, estamos terminando, está na mão do Todo-Poderoso. Bora caminhar com Ele, debaixo da direção dEle, e não te faltará nada. Não te faltará alegria, prazer, ânimo, não te faltará tribulação também. Glória! Que está escrito lá. Tem de motivo de toda alegria o passar de... Você vê como é que Deus ele trabalha, cara. Naquilo que está querendo te matar, Deus até nisso trabalha. Incrível, cara. É demais. Então, há muitas pessoas da igreja que não conseguem mais, porque as suas mentes, já estou terminando, e imaginações estão sendo verdadeiramente controladas pelo medo. Veladamente, né, como eu coloquei ali. Às vezes a pessoa não tem consciência que está debaixo de um ataque, de uma imaginação temerosa e está tendo um comportamento que não está percebendo, sendo controlado por isso. Sem perceber, a gente permite que a nossa mente se encha de marcas de fracassos e derrotas antecipadas. Você já passou por isso e eu também. Você pensa num negócio ruim, porque está acontecendo algo, você já pensou num outro mais ruim ainda, vem pela frente e nada daquilo acontece. Porque é assim que o inferno lida. Vocês estão entendendo, gente? Isaías 43. Eu já passei para Isaías? Pulei tudo. Rapaz. Eu estou aqui, sem perceber, permitimos que a nossa mente se encha de marcas de fracasso e derrotas antecipadas, por causa da imaginação. Você vê, é no campo mesmo do natural, né? Porque as coisas parecem que são assim. Vou dar um exemplo. No livro tem várias coisas que eu citei lá sobre... De repente o inferno está programando o mundo e programa mesmo para... Quando você ficar velhinho, você ser bem deteriorado. Estou falando, é assim mesmo que funciona. Então a gente começa a ser programado por várias coisas que acontecem ao nosso redor, por situações que acontecem. Eu não posso mais, minha mente está confusa. Isso aí é fraqueza normal, porque eu estou velhinho. E eu vou colocando várias coisas na minha boca. Não tem idade mais para isso. Como é que você não tem mais idade para isso? Por que vai dizer isso? Pastor, você não está entendendo? Eu tenho 85. Ué? Isso é coisa de gente velha. Estou fora, hein? Estou tão esquecido. É da idade mesmo. Então essas coisas que se parecem tão naturais, já é uma programação e a gente sai repetindo, eu boto isso para dentro, isso acaba controlando a minha maneira de pensar a respeito de mim mesmo. Mas o que é difícil e requer de nós uma insistência e perseverança, a palavra é mais perseverança, é dar declaração todo dia que teu corpo funciona. Na planta dos pés, a raiz do cabelo, cada célula, órgão, tecido, aparelho, sistema, cheio de vida, minha mente funciona, vai funcionar até o final. Isso requer fé e um posicionamento diante de tanta coisa que a gente está vendo.
E tem promessas falando sobre isso. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. E tantas outras. Vai olhar Caleb e Josué no tempo da velha aliança. Velha aliança, eles não eram novas criaturas, nós somos. Valeu o 2º capítulo de Coríntios, capítulo 3, que fala lá, não será de maior glória a aliança que a gente tem? Não vamos usufruir da pessoa de Deus em mim, só liberando saúde em cada célula. Eu sou templo dele. Não é uma carcaça quebrada? São programações, o inferno fica insistindo, cara. Passa numa determinada idade, pode ter, eu tenho uns problemas no joelho, e tal. Tem que lutar contra muita coisa. Mas tem como lutar, você tem base. Então, se quisermos derrotar totalmente o medo, é preciso trazer sob controle a nossa imaginação temerosa. Vocês estão entendendo isso aí? Esse é só um pedacinho só. Tem muita coisa ali para a gente pensar. E tudo com base bíblica mesmo. Você vê, gente, deixa eu falar isso. A gente está falando sobre isso, né? Hoje a gente tem aí uma vida média das pessoas, de um modo geral, 80 anos, 70 e pouco e tal. Melhorou muito por causa da saúde, obviamente, no mundo inteiro. Mas, eu e você estamos na nova aliança. A galera do passado já tinham perdido a natureza de Deus. Vivia 800 anos. 900, 700, tá bom para você? Para ter um filho a cada ano? Não sabia nem o nome. Como é o nome desse menino mesmo? Eu não sei. Porque isso aqui é o 130. Bota uma placa aí, 140, 141, 142. Aí Deus falou, não dá. Vou passar isso aí para 120. Sabe que tem coisas bíblicas, cara, que são promessas que só funcionam na vida daquele que toma posse. Tem um posicionamento para tomar posse de coisas que são verdadeiras, gente. Não entrega o teu corpo, não entrega a tua vida simplesmente, mas sabe como é que é e tal, sabe como é que é o quê? Para de falar isso, é melhor não falar nada. De aprender a levantar a verdade para ser dita. Deu para entender? É isso aí, vamos embora ficar de pé então. Glória a Deus. Pai, eu quero te louvar e te agradecer. Compartilhar um pouquinho com os meus irmãos da força da tua verdade. Na nossa vida, uma vez crida e posicionada, o inferno já era. Pai, eu quero te louvar e te agradecer por uma herança maravilhosa. Uma herança de um Deus que está conosco todos os dias. Que não nos deixa. Que nos assiste. Que provisiona. Que cuida de nós, que nos assiste, Senhor. Como diz a tua palavra, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É por isso que nós estamos olhando para ela. Pode ser um dia difícil hoje, mas amanhã não será mais, vai mudar, as coisas estão virando. E nós vamos estar sempre olhando para a manifestação da tua glória, de mudar situações, Pai. De mudar a nossa maneira de pensar. Não permita, Pai, em nome de Jesus, que as pessoas fiquem presas a imaginações temerárias, Senhor. Imaginações que não foram produzidas pelo céu, mas pelo raciocínio meramente humano, influenciado pelas trevas, pelo momento em que a gente vive. Vamos fora, o nosso Deus está vivo, está conosco. Ele é o Deus da saúde, da alegria, do prazer, do ânimo. É Ele que nos conduz. É Ele que nos leva à terra prometida. É Ele. Vamos avançando com Ele, aonde nós precisamos ir. Por isso a esperança verdadeira. Em o nome de Jesus, Pai, levanta o coração dos meus irmãos nessa noite. Todos que nos assistem pela internet. Eu quero declarar liberdade. Liberdade aos cativos de pensamentos errados, de pensamentos que não são verdadeiros. Estão cancelados em nome de Jesus. Trazemos cativo a obediência da obra da cruz, que venceu, o Senhor venceu, sentado num trono de glória. Aleluia, Pai, no nome de Jesus. Toda fortaleza mental, toda soberba,
Todo sofisma, Pai, pensamento para nos induzir ao erro, está repreendido e cancelado nessa noite, em nome de Jesus. Libera a tua força, Pai, no coração dos meus irmãos. Renova a mente da tua igreja, Pai, a força viva da tua verdade. Renova, porque nós abraçamos e escolhemos a verdade. Vamos com a verdade até o final. Aleluia! Em nome de Jesus, todo espírito medo, de insegurança, nós te repreendemos em nome de Jesus. Vai para longe, aqui não é o teu lugar, não é a minha mente, não é a mente dos meus irmãos, Pai, que nós temos a mente de Cristo. Aleluia! Glória ao teu santo nome. Jesus, Ele continua vivo, sentado num trono inabalável, gente. Muito obrigado. A nossa herança não é a herança que o mundo está recebendo. O mundo está recebendo daquilo que vem plantando. Não tem jeito, é assim mesmo. Mas a tua herança não é essa. Aleluia, Espírito Santo, muito obrigado. Glória ao teu santo nome. Ainda de pé, pega a sua Bíblia. Eu estava lendo isso pela manhã. Eu quero terminar com essa passagem, porque você tem que meditar nela. E continua sendo a mesma aliança. Aliás, instituída em superiores promessas, hein? Êxodo capítulo 23. Bíblia de papel, canetinha. Verso 20: eis que eu envio um anjo adiante de você, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que ele tem preparado. Faz o seguinte: ouve a sua voz, não se rebele contra ela. Verso 22: se você diligentemente ouvir a voz e responder, o que está escrito aqui é isso, responda a verdade que você crê, então serei inimigo dos teus inimigos, adversário dos teus adversários, disse Deus, porque o meu anjo irá diante de você. E aí vai quebrar todos os inimigos. Depois diz assim, 25: serve ao Senhor teu Deus, e Ele abençoará o vosso pão, a vossa água. Ele está falando de finanças, gente, de recursos. Tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril, e completarei o número dos teus dias. Olha aí, isso é voz de Deus. Essa aliança é nossa, hein? É para nós, queridos. Amém? Aleluia.